Pessoal, falar um pouquinho da epilepsia para você, que vocês perguntam assim, Júlio, por que a epilepsia não tem cura? Porque às vezes tem que tomar remédio para o resto da vida, existe alguma situação que é possível curar e quais são as possibilidades de tratamento? Vamos lá, primeiro vocês têm que entender que a epilepsia é um problema de saúde muito comum, quase 1 a 2% da população tem. Quando a gente pensa em doença neurológica crônica, a epilepsia está no top 3 quase sempre, né? Logo depois de enxaqueca, aí você pode até incluir, né, cefaleias de maneira geral, você pode incluir também os problemas de coluna, e logo depois vai estar ali a epilepsia liderando os problemas de doenças crônicas mais comuns que a gente vai encontrar, né? E aí qual o problema? Muitas vezes você descobre na infância, muitas dessas epilepsias, elas são congênitas, uma pessoa nasce com a tendência de ter epilepsia, e aí você descobrindo, o paciente começa a tomar remédio, e aí entra a crise na família, né? Vai tomar remédio para sempre, isso vai dar alguma alteração, tudo isso. Claro que existe cenário de pessoas que descobrem já na fase adulta e também tem essas mesmas perguntas. Vai precisar continuar a tomar o remédio? O que é que faz, né? Isso pode prejudicar. Vamos lá, 2 cenários. Na população pediátrica, existem crianças que têm epilepsia na fase de desenvolvimento e depois param, cessam, e o médico é possível retirar a medicação. Não são todos, né? Mas como no cérebro ele está em desenvolvimento nessa população, na fase da infância, às vezes depois do crescimento de estabilização, pode cessar de ter crise. Claro que o médico vai ter pedido uma ressonância, ver se não tem nenhuma lesão estrutural, nenhuma alteração que predispõe isso cronificar e o paciente ficar com epilepsia e precisar tomar remédio para a vida. Outro cenário da população adulto jovem, começa a ter epilepsia, o mesmo processo. Por quê? Porque a epilepsia é um diagnóstico que é necessário você excluir outras doenças, como os tumores, as malformações. Tem uma série de alteração no cérebro que pode levar o paciente à epilepsia. Então, a epilepsia ser um sintoma, né? A crise ser um sintoma de um problema estrutural no cérebro. Por que a epilepsia acontece? Porque algum problema aconteceu na comunicação entre os neurônios e essa comunicação defeituosa pode causar um curto-circuito no cérebro, que é justamente essa descarga elétrica que dá a epilepsia, né? Então, se tem um problema estrutural, um tumor, uma coisa dessa, você tem que tirar uma malformação, você tem que tratar essa malformação para evitar que aquela descarga aconteça. Mas muitas vezes você não vai encontrar nada estrutural mais claro que precisa de uma cirurgia e o paciente vai conviver com a epilepsia. O que é que a medicação faz? A medicação estabiliza essa comunicação entre os neurônios, reduzindo a chance do paciente ter uma crise. Por que eu disse reduzindo e não cessando? Porque nem todo mundo você consegue controle 100% das crises. Pode ter algum tipo de escape. E quando o paciente começa a tomar medicação, ele fica muito preocupado e fala assim, ó, as medicações elas evoluíram muito. Além disso, até os remédios mais clássicos, os primeiros, né, o Idantal, né, o fenobarbital, que a gente usa até hoje, são remédios da década de 70, né? Claro que o paciente muitas vezes reclama, né? São remédios que podem ser depressores do sistema nervoso central, então normalmente no início o paciente reclama de um pouco mais lentificado, às vezes a fala está um pouco lentificada, o raciocínio, mas na maioria das vezes ele estabiliza. A gente tem que ter um cuidado maior ainda com o uso dessas medicações na população pediátrica, porque o cérebro está em desenvolvimento e já tem trabalhos mostrando alterações neurocognitivas que podem dar nessa população. No adulto pode acontecer, mas é mais raro de acontecer, mas hoje a gente tem remédios muito mais modernos que essa chance é um pouco menor. Então, o médico vai conversar com você os prós e os contras. Eu falo todo paciente, não existe. Droga é droga, você só usa quando é necessário. Então não existe droga sem efeito colateral, não existe droga que não dá sintoma nenhum. Você pode não sentir, pode ser um efeito colateral mínimo, mas as drogas têm, de maneira geral, esse risco, né, de ter algum tipo de efeito colateral. Então converse muito com o seu médico, veja as opções, veja se aquele remédio funcionou para você, converse sobre a questão do uso crônico ou não, né. Hoje a gente tem cirurgia para epilepsia, mas para grupos muito específicos, paciente refratário, com alguma lesão estrutural, não é para todo mundo, né? A grande maioria das pessoas que têm epilepsia vão tratar com remédio e muitos vão precisar usar remédio pro resto da vida, tá bom? Espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida, deixa aqui no comentário. Abraço.